melhor investimento para você é o que faz você dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Então, cada um tem o seu estilo, a sua apetite a risco ou a decisões, e acho que o papel do banco é deixar aberto de que você não tem que seguir uma única receita. Você tem que seguir o que tem a ver com o seu objetivo de vida, com o seu perfil. Tudo que a gente faz hoje tem que convergir. A estratégia de social tem que convergir para a marca. A estratégia de performance tem que convergir para a marca. O que eu olho de PR tem que estar ligado, isso aqui está reforçando o que eu gostaria que reforçasse. É importante você ter convicções, óbvio, mas você está aberto a revisitá-las e ouvir o contraditório. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que representa uma nova geração de executivos no mercado financeiro. Ele é formado em Sistemas de Informação pela USP, com mestrado e doutorado em Engenharia da Informação pela Universidade Federal do ABC, combinando uma sólida formação técnica com uma visão humanista única do marketing. Sua carreira começou numa fábrica em Santo André e passou por gigantes como Santander e Web Motors, onde aprendeu a arte de transformar dados em histórias e números em conexões humanas. Desde 2016 no BTG Pactual, ele foi o responsável por criar e construir a marca BTG Digital, estruturando do zero toda a operação de marketing que hoje é referência no mercado financeiro. Como CMO do BTG, ele lidera estratégias que unem o mundo das finanças com a cultura brasileira, sempre buscando democratizar o acesso aos investimentos através de uma combinação mais próxima humana. Ele é reconhecido por sua capacidade única de transitar entre os mundos dos algoritmos e o universo criativo, construindo equipes multidisciplinares e transformando banqueiros em criadores de conteúdo. Agora, o que seu currículo não conta é que ele é guitarrista, está gravando seu primeiro álbum com a banda, é palmeirense sofredor e um eterno curioso que quase cursou história antes de se apaixonar por tecnologia. André Kliussoff, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Estou emocionado aí com a mini bio. Incrível. Eu tô aqui, passou um filme na cabeça aqui, obrigado. E falando em filme, vamos começar pelo início, como eu sempre gosto, Clio. Onde a cegonha te entregou? Você já vem de uma família de gênios da tecnologia ou do marketing? Não. Eu sempre tive a intenção... O meu sonho quando era criança era ser eletricista. Eu sempre gostei de desmontar coisas. Então eu desmontava, sabe aquela criança que desmonta, sempre sobra um parafuso... Quando você monta de novo. Então, eu desmontava tudo em casa. O meu pai era contador, minha mãe é professora. Sou filho único. E nunca... Eu apaixonei pela computação por ter a sorte... Eu acho que a minha geração, eu também tive a sorte de nascer no momento que a computação ganhou mais acesso, né? Era algo... Hoje é muito óbvio ter o computador em casa. Na minha época não era, 93, 94. Nossa, aquilo era... E aquilo me pegou, assim, desde o começo, com 12 anos. E para mim, eu decidi que eu queria fazer da vida... Isso da vida, né? Trabalhar com computação. E aí o marketing veio a reboque por coincidência. Quando eu entrei no Santander para um estágio, a posição era trabalhar com computação dentro do marketing. Então foi curioso. E aí também tem um lado de sorte muito nisso, né? O que está acontecendo no mundo, né? Do nada, tudo se digitalizou e o marketing acabou convergindo com tecnologia. Então eu diria que eu também tive muita sorte. Mas eu não quero deixar escapar lá do início, 12 anos... O que o menino de Santo André fazia com o computador naquela época? Você era o nerd da turma? Então, eu tinha intenção, eu não sabia muito bem o que para onde ia me levar, mas eu lembro a primeira vez, eu tive também privilégio de conviver com pessoas que eram muito interessadas nisso. Então, um primo meu era do Exército e ele tinha acesso às primeiras conexões com a internet. Você tinha poucos provedores no Brasil, né? Na época, acho que era um provedor do... Mandic, eu não me lembro qual. No TechNet. Tinha o Banco Rural, que era um provedor. O Banco Rural tinha um provedor. E ele comprou um pacote, se conectava ainda no Windows 95 ou 3.11, não lembro. E quando eu vi aquilo, cara, era incrível. Né? Por exemplo... Hoje você é o cara que usava o Mirk, Usei o Mirk, usei BBS, usei essa coisa toda. E eu lembro da primeira experiência no chat do UOL, que era um negócio, eu escrevo, a outra pessoa responde, né? Lá com 12 anos. Então, para mim, acho que me impressionou a capacidade de você... de fazer algo que você não tinha condição de conceber. Então, não tinha algo muito específico que me chamava a atenção. E depois com programação, que era você construir algo, né? Você construir soluções
Porque antes disso a visão nossa de construção era fabril, né? Você vai trabalhar com algo físico. E a primeira vez que você constrói algo que não é tangível. Então aquilo de fato foi o que, parando para pensar, foi o que me moveu. E falando em ambiente fabril, seu primeiro emprego foi numa fábrica em Santo André, bem jovem. Sim. E como é que foi sair desse ambiente industrial para um mundo corporativo na época do Santander? Foi um choque cultural? Como é que foi? Foi. Então, na verdade, antes da fábrica eu trabalhei no colégio em São Bernardo, ali no ABC, e depois eu trabalhei alguns empregos menores, e para essa fábrica foi a minha experiência talvez um pouco mais longa. E foi incrível, assim, eu costumo dizer que as coisas, os pontos se ligam, né? Eu lembro quando eu trabalhava nesse colégio, foi quando eu encasquetei, meu pai tinha falecido, e eu resolvi que talvez eu deveria mudar de rumo profissional, não sei porquê, muita ansiedade na adolescência, né? Foi quando eu comecei a experimentar, será que eu deveria fazer direito? Porque minha prima estava fazendo direito. Então eu falei, será que a computação vai me dar futuro? E foi quando eu comecei a aventar outras coisas. E eu lembro que esse diretor do colégio, eu era laboratorista lá, falou, cara, você é bom em computação, porque você não faz computação. E eu não ouvi ele. Aí tentei fazer história, depois voltei na fábrica com computação, e lá também esse meu chefe, que era o dono da fábrica, fazia de tudo lá, office boy, montava, na época ele queria ter um ERP de controle de estoque, e implementar a internet cabeada na fábrica, eu implementava essas coisas. E aí ele falou, cara, por que você não faz computação? E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso na USP de Sistemas. Aí eu prestei FUVEST de novo, e passei. E aí foi quando, ao mesmo tempo, né, ele falou também, talvez vai ficar pequeno para você trabalhar aqui. Eu acho que você vai ter que ampliar seu horizonte no futuro. E eu nem imaginava trabalhar em banco, né? E aí, na faculdade, começaram a surgir oportunidades. E aí eu comecei a ler que, cara, tecnologia no Brasil naquela época, que não tinha tanta startup, basicamente as grandes corporações. Os bancos eram referência em tecnologia. Falei, vou pro banco. Então o mercado financeiro foi uma consequência da minha escolha por tecnologia, de fato. Mas me conta a história daquele dia da entrevista do Santander, que eu sei que foi um caos aí, atrasado. Como é que aquele momento ali mudou tua vida? Conta pra gente. Cara, novamente, minha mãe tinha sofrido um acidente doméstico, tinha caído, enfim. E aí eu tinha uma entrevista no Santander. E era lá em Santo Amaro. Eu não tinha carro. Eu pegava ônibus, metrô. Falei, cara, eu vou ter que pegar a linha vermelha, vou lá, faço integração, pego a linha... sei lá, aquela linha da Marginal Pinheiro, vai demorar 2 horas e meia, não vai dar, vou pegar um táxi. Aí peguei um táxi, paguei uma bala na época, sei lá quanto foi, mas foram R$100 no mínimo. E aí eu lembro que eu cheguei, sentei na recepção, era 2 horas a entrevista, eu cheguei 1h e pouco. Aí avisei a recepcionista, chegou 1h30, 1h40, nada, tudo bem. 2h10, falei 2h10, 2h15, eu vou na recepção. Oi, eu tô aqui, ela ficou branca, né, esqueceu de avisar o recrutador. Aí chegou 2h30, e era super formal naquela época as coisas, né, nas empresas. Aí eu sento com o recrutador, na verdade ele era o gerente da área. Ele, legal, né, já começou bem, né, falou pra mim assim, né. Falei, tava esperando, você não vai acreditar, enfim. Ele, fala de você. E aí eu contei o que eu queria fazer, e aí eu lembro até hoje porque eu sou amigo dele. Esse meu primeiro chefe virou meu amigo. Eu falei, olha, o que me move eu não vou ser um bom desenvolvedor, já percebi que eu não sou um bom programador, mas eu sei ler código, sei falar com quem faz isso, e eu também não vou ser o melhor especialista em administração, pelo menos não agora, mas eu quero construir algo que ligue business a técnico. Então, se eu conseguir entender a necessidade do negócio e poder dialogar com a equipe técnica, pode ser um bom papel para mim, para um estágio, fazer o trânsito entre essas áreas, enfim. Aí ele pegou e começou a explicar toda a área. Eu falei, nossa, será que... Ele ficou empolgado. E aí fui entender que, na verdade, o que eu me propunha fazer era o escopo da vaga, que era o escopo de planejamento de marketing, para marketing analítico. Então, basicamente, todas as áreas, na época, em cartões no Santander, tinham estratégias de marketing para vender, comerciais. Eu entendia essas estratégias, montava os briefings e falava com a equipe técnica. Então, eu não era um técnico de início. Depois, eu passei a fazer as análises de retorno de campanha. E novamente, muito do que a gente queria fazer na época, a tecnologia não proporcionava. Porque eu queria entender quantas pessoas, sei lá, clicaram num banner. Eu não conseguia ver isso na época. Mas a gente fazia algumas análises de aproximação. E foi quando eu comecei a entender, de fato, a possibilidade de usar dados para marketing. Mas isso começou
nessa entrevista. E aí, Clio, você viveu a transição, né, do Orkut para o Facebook, do marketing de mala direta para o digital. Sim. Quais as principais mudanças do mercado que nos fizeram chegar até aqui? Me ajuda a traçar uma cronologia aí com base no que você viveu. Legal. Bom, eu lembro, acho que o primeiro passo foi a banda larga, o começo da banda larga, né? Eu sou da época que a gente esperava meia-noite para o pulso único, né? Então, os modems de 50K, você baixava 1 mega a cada 2 horas. Então, acho que o primeiro passo foi a velocidade de você transitar dados. Depois disso, as plataformas começaram quando você tem mais fluxo de dados, foi possível construir plataformas com maior possibilidade de transacionar. Foi aí que surgiu o e-commerce lá no começo, Submarino, Mercado Livre no começo. Então, acho que no começo da década de 2000 ali, a possibilidade do dado fluir com mais rapidez, foi possível transacionar. Só que ainda não era possível você entender muito bem o que acontecia, porque não era tão fácil mensurar. Então, o Orkut veio nessa época, acho que eram modelos que eram testados conceitualmente, o que deu certo, deu certo. Depois disso, eu vejo uma aceleração da banda larga ainda dando mais espaço, democratizando o acesso, então passamos a ter mais usuários e os dados passaram a ter mais valor. Ainda inicialmente, mas mais valor. Só que a dificuldade ainda era conseguir organizar melhor esses dados e ter velocidade. Com o celular, eu acho que aí eles quebram essa barreira. Os aplicativos começam a, de fato, dar mais alcance e permitir que as pessoas usem com mais frequência as soluções. O custo também, obviamente, de uso passa a ser mais viável. E nesse momento, eu acho que o marco do Facebook, diferentemente do Orkut, é que o Orkut ele era uma derivada dos modelos de fóruns, que é o que hoje ainda as pessoas usam muito, né? O Reddit e tudo mais, e tem valor. Mas você não tinha um lugar descentralizado em que as pessoas participavam da discussão e que você entregava um conteúdo para alguém de forma proativa, né? O famoso linha do tempo, o scrolling. E eu acho que o Facebook criou essa possibilidade de unir as pessoas em vários temas ou provocar discussões maiores. Em paralelo a isso, eu vejo que a mídia digital nesse momento passou a ter um papel fundamental. O Google e o próprio Facebook viram potencial de monetizar as plataformas. O Google não começou com plataforma monetizável, né? Era uma busca que depois passou a entregar anúncios. Então, esse momento de monetização, acho que toda a necessidade puxa uma necessidade de tecnologia por trás, não? O business puxa a tecnologia. E a necessidade de mensurar mais, de entender os dados, puxou a tecnologia a ter que construir melhores plataformas de dados. Aí veio o Big Data. Só que eu acho que o grande desafio é que no Big Data você tinha muita informação e não sabia o que fazer com ela. Então era muito normal muitas corporações construírem grandes projetos de data houses, repositórios de dados que eram projetos longos de anos, mas o que você faz com aquilo? Era o dado pelo dado. E por fim, quando a gente olha para as duas variáveis, né? Processamento e armazenamento, talvez 3, velocidade de transmissão do dado, velocidade de processar e de armazenar. Isso convergiu agora. Então a gente tem hoje processamento, ainda mais com as nuvens, tanto de armazenamento quanto cluster de processamento. Isso passou a ser algo muito mais barato, o processamento está mais barato e a capacidade com 5G, principalmente, de entregar está muito maior. Então, com essa convergência dos três, a gente vê a exponencialidade que vai acontecer agora. Eu acho que, finalmente, a gente está no momento, para mim, da história que boa parte da teoria que foi construída há 50 anos é implementável. AI são teorias de 50 anos atrás. Os algoritmos, redes neurais, essas coisas existem há 50 anos, só que não eram viáveis e agora são. Então, acho que o diferencial é que a gente está conseguindo ver a teoria na prática nesse novo momento. Então, eu vejo nessa nova década de 2000 uma convergência de tudo que foi construído. Acho que tudo que foi construído em partes está se combinando. Só para concluir, isso tem muito a ver com o que aconteceu no século XIX. Não sei se você concorda comigo, você gosta muito de história também. Mas no século XIX a gente teve muitas invenções fundamentais, né? A energia elétrica, se não me engano, a telefonia, o próprio código Morse, não é o código Morse, o telégrafo. Só que eram, na medicina também, muitos avanços. E o século XX ele meio que fez isso convergir. Então, quando você vê uma televisão surgir, um rádio, espera, isso aí são frutos de pequenas, grandes invenções que aconteceram um século antes. Eu acho que isso está acontecendo agora com a computação
nessa década. Nossa, adorei essa cronologia e eu concordo muito com você quando você fala da história, quando você pega mesmo muitos dos projetos do Leonardo da Vinci, Sim. né, foram depois se concretizar depois de centenas de anos, né, do Exato. helicóptero até máquinas de guerra, muitas Exato. coisas que ele projetou. Então eu acho isso fantástico, a gente vê como que a gente imagina algo, né, que é muito do que eu costumo provocar. Há 50 anos, se já existisse a inteligência artificial, certamente ela seria capaz de mandar um homem para a Lua, né? Na década de 50, na verdade, mais de 50 anos, 70 anos. A gente mandaria o homem para a Lua mais rápido, mais barato e mais seguro. Sim. Mas ela seria incapaz de um dia imaginar o homem na Lua. Isso Sim. ainda é o nosso papel de projetar, Perfeito. né? Tanto que muito do que se provoca... Será que os filmes futuristas, eles preveem o futuro ou eles, na verdade, incentivam, né, as pessoas a sonharem o que pode ser o futuro? Então eu concordo totalmente contigo. Perfeito. E um elemento, Clio, que eu não quero deixar escapar, você com 20 e poucos anos, você já trabalhava, fazia faculdade, depois foi fazer mestrado, doutorado. De onde vem essa sede de conhecimento? Era insegurança, ambição ou curiosidade? Eu acho que é um pouco dos três, assim. O primeiro passo, quando eu comecei a fazer computação, eu não queria ter necessidade financeira, porque minha família passou por dificuldade. Eu falei, cara, eu quero ter uma segurança. E aí, novamente, eu gosto disso e vou trabalhar para isso. Tanto que, por exemplo, história. Eu pretendo voltar a fazer história, mas na época eu considerava que não era o momento para mim, porque eu tinha condição, talvez as minhas habilidades me permitiriam caminhar muito mais em tecnologia e eu seria melhor cedido ali se eu começasse por aquele caminho. Mas eu acho que sempre partiu de curiosidade. Para mim sempre foi curiosidade e um certo grau de ambição. Eu lembro muito bem disso, isso eu nunca falei para ninguém, mas eu lembro quando eu entrei no Santander em 2007, eu falei, cara, daqui a 10 anos eu quero ser gerente. Eu não sei porquê, eu vi um gerente e falei, quero ser gerente. E curiosamente, quando eu entrei no BTG, o Flora fez a oferta para mim e tal, ele falou, não, você vai ter um cargo de gerência aqui. Eu falei, cara, exatamente, foram 10 anos entre eu estagiar e me tornar um líder de nível gerencial. Então, assim, eu também acredito muito que, assim, não é que eu me estabeleça metas, mas eu sempre jogo para frente, né? E isso me ajudou. E no caso do mestrado e doutorado, foi por aí, só que, na verdade, eu terminei a faculdade, eu estava cansado, porque enfim, era bem extenuante o ritmo, e eu não... Fiquei um bom tempo, eu não tinha carro, depois eu comprei meu carro, mas era lá do lado do CT do Corinthians, ali em Guarulhos quase, e eu trabalhava no Santander, que era em Santo Amaro, então era de fato um trajeto complicado. E depois que eu terminei, dá um vazio às vezes, né? Você trabalha, você fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Não, eu quero voltar. Aí eu prestei de novo para a história. E aí meu primo militar, esse que eu falei da internet, ele falou, cara, faz um mestrado, depois você faz um mestrado, faz que tem espaço agora. Aí eu fui lá, prestei para o mestrado, e eu queria fazer um mestrado em redes sociais, em análise de sentimentos de redes sociais, que era algo inicial, muito incipiente ainda, e tinha espaço. A cadeira já estava ocupada, aí a minha orientadora, que se tornou minha orientadora, virou e disse, olha, tem aqui uma frente para você estudar proteômica, que é sequenciamento de aminoácidos para você entender, tem um trabalho aqui para entender Alzheimer, entender câncer, enfim, só que é pesquisa acadêmica, né? Geralmente cada área no mundo faz um pedacinho, então você pensa que vai descobrir a cura do câncer sozinho. Você coloca um bloquinho ali no muro. Na verdade, você faz parte de um estudo que é 1 em milhões. E aí eu falei, nossa, é assim que funciona a pesquisa acadêmica, então eu não vou descobrir a cura de nada sozinho? Não, é muita pretensão. E aí eu falei, poxa, eu odeio biologia, sempre odiei biologia e tal, é um karma, eu vou fazer. Aí eu fui fazer porque eu ia entender o princípio biológico, só que fazendo tecnologia, estudando dados. E foi incrível para mim, porque assim, na prática eu apliquei muito pouco na minha vida profissional disso, o aspecto exatamente da pesquisa, mas a forma de pensar eu aplico todo dia, que é o senso crítico, de você voltar atrás, pesquisa acadêmica, você tem uma tese, você tem uma ideia, e às vezes você fica um ano trabalhando naquilo e você descobre que a sua ideia estava errada, você tem que ter estômago para reconhecer que a sua tese estava errada e vai buscar outro caminho. Então é um processo muito legal de você desenvolver senso crítico. Então foi por isso que eu fui fazer. E aí eu terminei o mestrado, falou, tá abrindo doutorado aqui, primeira turma para engenharia da informação, você não quer entrar? E eu lembro que ela falou, você foi o meu aluno full dedicated, mais medíocre que eu já tive, mas foi o melhor part-time, porque você não tem nenhum aluno que fez o que você fez de trabalhar e fazer.
Então foi um certo elogio. Eu falei, tá bom, já que ela me convidou, então acho que ela gostou. E aí eu prestei o doutorado e segui. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E aí, falando em aprender, você entrou no Santander sem saber nada de marketing na época, você entra no BTG com orçamento aí minúsculo. Sim. Qual que foi seu framework mental que você desenvolveu para aprender rápido e entregar resultado, mesmo sem recursos, muitas vezes? Isso, o BTG, para mim, foi uma escola... A Web Motors também foi. Eu não posso... Acho que os três foram. O Santander também tem uma cultura bem interessante. O que eu aprendi muito no Santander de largada foi... Eu lembro quando eu entrei lá e tinha uns 3 ou 4 computadores, aquelas gabinetes, né? Horizontais, montados assim no armário fechado. Agora eu posso falar, né, pessoal de Santander? Agora já foi, ninguém vai estar lá. Eu cheguei e o pessoal falou, não, isso aí tem que ficar fechado. Eu falei, por quê? Não, porque se alguém da outra área ver, a gente tá ferrado. Mas por que vocês estão fechados? Não, porque aqui o pessoal não tá dando abertura para construir a máquina. A gente montou aqui na nossa área de cartões para fazer as análises. Tá tudo, obviamente, os dados estão arrumadinhos. Assim, o processamento, a gente montou a máquina aqui para rodar e a gente vai fazer e vai fazer acontecer. E eles faziam isso, tinha muito disso lá, da turma empreender dentro e montar, e depois tinha, aprovava depois, mas sabe aquele negócio de vamos empreender aqui, vamos criar, a galera de fato não esperava. E isso eu achei muito legal e foi o que me fez aprender muito lá. Eu lembro que teve uma ocasião que eu tinha que entregar um mailing de telemarketing para a EPS, e cara, eu era estagiário, né? Aí o pessoal falou, cara, não vai dar tempo de chamar a equipe de courier, sei lá o quê. Pega um táxi você e vai lá na República entregar na Nativity. Eu pegava o CD e ia com o táxi lá entregar. Então, vamos fazer acontecer. Eu acho que isso foi um aprendizado lá e era, de fato, uma equipe muito boa. E depois na Web Motors foi o que eu aprendi. Foi minha escola de marketing digital, de ponta a ponta. E lá era também um pouco da linha do hands-on. Acho que a palavra na Web Motors era hands-on. Porque eu cheguei lá primeiro dia, você vai trabalhar com SEO. Eu não sei o que é SEO, estuda aí. Então eu fui estudando SEO, depois fui aprender a fazer performance marketing, depois aprendi a taguear e fui aprendendo as coisas. Então acho que foi uma cultura muito disso. E no BTG, por fim, acho que é uma combinação dessas coisas. Acho que é o empreendedorismo na sua essência. Então eu lembro que eu tinha uma frustração nessas outras experiências, que era... Eu já estava no nível de gerenciar a equipe quando eu entrei aqui. Não tão sênior quanto hoje, óbvio, mas liderava a equipe. E aí e antes disso eu pleiteava muito nos outros, dado a minha experiência com dados, que eu precisava ter pessoas de dados dedicadas. E eu lutava por headcounts para isso. E não, mas tem que aprovar lá na terceira instância, não vai dar. E aqui eu lembro que eu virei primeira semana pro Flora, assim, eu estava até empolgado, mostrei uns dashboards para ele, falou, cara, não quero saber disso. Você entrega o resultado, me diz o que você precisa. E te vira. E aí foi isso. Acho que no segundo mês eu falei, preciso de pessoas de dados. Ele, cara, fala com o Reinaldo, fala com o pessoal de tecnologia. Aí fui lá falar, eles, não, tem um cara aqui que tá querendo desafio. Aí ele, não, vou sentar com você, aí eu tenho que entregar uns negócios aqui, mas eu acumulo. Eu falei, cara, nunca vi isso em nenhum lugar. Não, eu vou entregar, eu vou colocar aqui, sempre do seu lado. E o cara criou a área de Data Analytics, que na verdade, hoje atende o banco inteiro, mas a gente meio que incubou no marketing essa área, em razão de um cara que quis fazer acontecer, da equipe de tecnologia. Então, aqui no banco, eu acho que esse lado de você ter autonomia e você ter accountability, você responder pelos seus atos. Porque, por exemplo, eu tenho autonomia, mas eu tenho que entregar. E isso me dá um senso de responsabilidade maior, porque eu sei que eu tenho que fazer acontecer, mas eu tenho as ferramentas para fazer. Obviamente, começa em menor escala, prova o valor e vai escalando. Nada no banco são grandes, não existem balas de prata, sempre falo isso. Mas são espaços que você tem para provar e você vai escalando com resultado. Esse, para mim, é o maior aprendizado que eu tenho daqui, mas sou muito grato também a essa jornada das outras experiências que eu tive. Ô Clio, mas você falou da tua chegada no BTG... Vamos combinar que deve ter causado um estranhamento. Um cara de tecnologia chega querendo fazer live no Instagram, num banco de investimento, né? Sim. Como é que foi lidar com esses olhares de desconfiança e talvez transformasse até só a sua diferença numa vantagem? Sim. Aqui, novamente, o que eu costumo dizer é que nada a gente faz sozinho, né? Então, muito do que a gente construiu aqui tem muito a ver com a mentalidade da turma do digital no começo.
Então o próprio Flora, o Carpe, a turma falava, pô, temos que ter um canal do YouTube. Aí eu falei, não, deixa comigo que eu ajudo. Então teve coisas que saíam sempre de discussões nossas na mesa, e acho que o meu papel foi muito mais puxar, levar a bandeira e ir quebrando as resistências, né? Eu me lembro de algumas resistências. A primeira, né, que foi... Ninguém queria aparecer. Eu acho que tinha um receio das pessoas em aparecer, porque o banco sempre foi mais low profile no estilo de comunicação, né? E aí o Flora foi lá e fez o primeiro filme, por exemplo. Depois eu me lembro que ele estava defendendo aqui também uma tese de internalizar a operação de performance. Pô, a turma bancou. Isso foi eu que trouxe a tese de internalizar. Tem que estar aqui dentro, porque é sensível a operação, a gente tem que ter o controle. A equipe que está aqui fazendo esse podcast, a gente começou com um videomaker, a gente fez as contas. Na época a gente ia fazer um vídeo por semana, não ia fazer uma produtora. Vamos trazer um videomaker muito bom, que era o Alexandre, ele veio, e depois a coisa fluiu tanto, e a turma se sentiu tão à vontade em estar com pessoas dentro de casa fazendo e conhecendo, que ele se tornou uma produtora aqui dentro do banco. Então, no fim das contas, eu acho que o grande aprendizado, isso foi um lado que talvez eu possa destacar em mim também, de não ter... Como eu comecei aqui e não conhecia muito bem, eu não tive tanto medo de dizer as coisas, de trazer os pontos e também de apanhar, assim, eu já estava mais cascudo quando eu entrei. Então, a gente acho que foi resiliente em lidar com as frustrações também, teve retrocessos nesse caminho, enfim. Mas eu diria que o principal ponto foi... Eu não diria nem resiliência, talvez a palavra certa é paciência. Então eu vou dar um exemplo. Se eu chegasse em 2017, a gente falou da AI, do futuro, e dissesse, temos que ter esse estudo de podcast, eu ia apanhar. Porque assim, a gente tinha que abrir conta, tinha que ter... Talvez os nossos vídeos seriam muito mais com foco comercial primeiro. Vamos trabalhar o que é importante para mexer os ponteiros que provem a viabilidade do negócio, para depois eu discutir se eu vou patrocinar alguma coisa, se eu vou... Então, eu acho que a gente ter a paciência de saber que um dia chegar o momento de fazer o que está fazendo hoje, de ampliar a marca para outros territórios, de criar conteúdos diferentes, de nem tudo que a gente faz ser um KPI de abertura de conta, porque no passado tudo era um KPI de abertura de conta. Claro que tudo hoje tem KPIs, mas não são simplesmente esses. Tem KPIs que convergem para isso. KPI de marca, KPI de engajamento, criar as redes sociais. Então, talvez a palavra é paciência. Eu estou no banco, vai fazer 9 anos agora para 10. Cara, se eu quisesse fazer tudo isso em 2, não dá para fazer em 2. Eu acho que esse foi o grande aprendizado também. Tem que ter paciência. Eu acho interessante o que você está falando aqui, que escolher as batalhas. Você começa pelas batalhas que entregam resultado, né? O que os americanos chamam do low hang fruit, né? Como Exato. é que você pega ali o que traz resultado mais rápido. Mas em paralelo tem algo que me chama a atenção, que você constrói uma equipe de marketing dentro do BTG com pessoas que nunca tinham trabalhado em banco, né? Jornalista, Sim. Design, publicitário. Aí vem aqueles publicitários de All-Star, camiseta do Star Wars, trabalhando Exato. num banco de terno e gravata. Como é que você protegeu esses talentos diferentes, mas ao mesmo tempo integrou eles a essa cultura do BTG? Legal, boa pergunta. Quando a gente começou aqui, eu acho que teve 2 áreas, e geralmente nas empresas que passam por transformação digital, eu também vejo 2 áreas fundamentais nesse processo, que é tecnologia e marketing. Porque são perfis muito peculiares, né? O perfil de tecnologia também é parecido, tanto na forma de você até se vestir, né? O ambiente do banco, claro que ele tem seus rituais. Então o que eu falava para a turma é o seguinte: quando eu venho aqui e contrato uma turma que tem... Hoje é muito natural, mas na época não era menos, né? Que vai usar calça jeans, All-Star, seja o que for. Fala, turma, vamos fazer o combinado? E a gente vai ter esse espaço para vocês serem quem vocês são, que eu acho que isso é essencial, né? A gente não pode largar a nossa essência. Mas existem rituais. Então, você vai num comitê executivo, é igual eu vou num casamento. Eu não vou num casamento de calça jeans. Hoje em dia pode até ter, mas assim, às vezes a festa é essa. Então, se tem um comitê, quem for levar no comitê, vamos ali aprender a pisar, ter os protocolos, e ao mesmo tempo eu também vou garantir que vocês sejam vocês, que eles tenham o nosso ambiente, que eles consigam lidar, porque tudo é uma questão de adaptação. Então, foi um processo do banco entender essa mudança e abraçou a mudança, e hoje eu digo que aqui no banco a grande diversidade que eles têm é exatamente o fato de que todo mundo que está aqui contribui com ideias, contribui com a sua origem de vida. A gente tem pessoas que aqui começaram do zero no banco, tem pessoas dos mais diversos perfis. Então, a famosa ditadura do argumento,
eu acho que isso, o marketing e a tecnologia ajudaram a enriquecer essa discussão com visões fora do mercado financeiro. Eu acho que rompe a bolha do mercado financeiro com essa transformação digital no banco, no sentido de visões. Eu acho que esse foi o principal ponto. E do meu lado, eu acho que foi conseguir amortecer um pouco dos dois lados. Então, eu dialogar com uma turma que não conhecia do banco, ajudar a blindar essa turma, eventualmente, de alguma pressão por algo que a turma às vezes cobra sem entender, ou cobrava sem entender. Pô, por que é assim? Não, calma, é assim porque tem que ser feito assim, né? Pô, tem que criar um Instagram? Tem que criar um Instagram, pode confiar que tem que criar um Instagram. Tem que ter, pô, não, isso não é oba-oba, tem que ter. Então, acho que do nosso lado era bancar essas convicções, acho que é o principal ponto, e ao mesmo tempo ir moldando esse time. Eu lembro que a grande discussão quando eu entrei era, a gente vai transformar os bankers em profissionais de marketing ou os profissionais de marketing em bankers. A gente começou com a segunda opção, vamos trazer pessoas de fora. Temos o risco de nem todo mundo dar certo, teve um turnover no começo, óbvio, mas hoje meu time tem pessoas aqui com 9 anos de banco, 8 anos de banco, entraram uns meses depois de mim, estão aqui até hoje. Uma parcela do time está aqui até hoje, virou líderes, estagiários a líderes. E ao mesmo tempo, a gente também não quis aproveitar o que o banco tem de melhor, porque, por exemplo, o marketing, boa parte do marketing é conteúdo. O banco é a maior plataforma de conteúdo financeiro do Brasil, principalmente em investimentos, está aqui no BTG, de expertise. Uma das maiores. Eu vou abrir mão de trazer alguém de research que conhece muito mais que um conteudista de marketing sobre o tema do que eu treinar o cara de marketing. Eu posso treiná-lo, mas vamos aproveitar as pessoas que estão aqui. E esse foi o trabalho de a gente formar, ajudar a capacitar executivos profissionais do banco a terem voz e produzirem conteúdo digital. O grande exemplo é o Morning Call. O Gerson que iniciou, agora o Bruno Lima. O Gerson ficou aí 5 anos com o Morning Call, mais, 6 anos. Ele não tinha nenhuma experiência com comunicação. Então ele foi treinando, todo dia ele ensaiava, câmera no computador na mesa dele, começou a fazer os calls e depois ele ficou desenvolto. Então a gente viu também que, poxa, todo mundo tem capacidade para se comunicar melhor ou evoluir nisso e vamos extrair o melhor das pessoas. Em vez de alguém para aprender o que o Gerson sabe de mercado, demoraria muito tempo. É mais fácil treiná-lo para se comunicar. E aí, aos poucos, a gente foi combinando esses dois casos. Assim como tem pessoas hoje do time que não sabiam nada de mercado financeiro e hoje sabem muito e também são interlocutores nas redes também. E nessa dinâmica, a gente falou bastante de porta para dentro, agora falando de porta para fora, você acompanhou de perto essa ascensão dos influencers e criadores de conteúdo no mercado financeiro. Sim. Como é que você enxerga separar essa educação financeira genuína de promessas vazias nesse novo ecossistema? Que a gente vive o que eu costumo brincar, que é o copy trading, né? É promessa de enriquecimento rápido. Como que o marketing responsável pode competir muitas vezes com essas narrativas tão sedutoras? O principal ponto que a gente sempre busca é trazer autenticidade para a nossa comunicação, ou seja, situações reais, né? Pessoas que têm história para contar. Então, a nossa primeira incursão nesse ambiente de parceria com o produtor de conteúdo, com influência, foi educação financeira. E aí, desde largado, que a gente percebeu que a gente tem que trazer pessoas que conheçam o BTG e que estejam aqui conosco. Não, é diferente de eu fazer um merchan de bem de consumo. Bem de consumo tem outra dinâmica. Hoje eu uso essa camisa, amanhã eu posso estar com outra marca. Eu posso ter um tênis da Puma, amanhã um da Adidas. Eu posso ter 5 tênis, um de cada marca. Dificilmente eu vou ter 5 bancos. Posso até ter 5 bancos, mas dificilmente eu vou ter um primário, vou ter um principal. Então a nossa intenção é, quem está aqui e fala do BTG tem que viver o BTG e de fato ser cliente. Essa foi a nossa premissa. E foi quando a gente mudou um pouco a nossa visão de influenciador para embaixador de marca. Que é de fato pessoas que vivem o banco. E aí a gente percebeu que tinham 2 caminhos. Buscar pessoas do mercado, mas também entender quem já está aqui. Aí, vou dar um exemplo. Flávio Augusto. A gente começou, cara, o Flávio Augusto é cliente do banco há 15 anos ou mais, 20 anos. O deal dele do Orlando City ele fez aqui, o do WhatsApp ele fez aqui. Cara, Flávio, vamos juntos, né? Tem outros casos assim, o próprio Boaz, posso falar o Atala, que está aqui conosco há muito tempo. Então, são sempre pessoas que a gente viu que construíram relação de longo prazo conosco e se envolveram mais no business. E está aqui conversando com a gente fora do... Não é tô o briefing, vem aqui e tem uma diária. Não, a pessoa de fato se envolve. Então acho que o principal é essa autenticidade, acho principal. E tudo que envolve o conteúdo de educação financeira em si
tem que estar ligado também, seja um tracking record, seja algo que a gente mostre como funciona na skin the game, que a gente brinca, né? Então, para mim, a educação é isso. E no fim das contas, a gente nunca vai também ditar aqui que existe uma fórmula única. A gente sempre... Isso é a natureza um pouco do nosso serviço também. Cada pessoa tem um perfil. Eu lembro uma vez que o Salute falou, na época da pandemia, numa live, marcou muito, que ele falou que o melhor investimento para você é o que faz você dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Então, cada um tem o seu estilo, o seu apetite a risco ou a decisões, e acho que o papel do banco é deixar aberto de que você não tem que seguir uma única receita. Você tem que seguir o que tem a ver com o seu objetivo de vida, com o seu perfil. Então, a gente sempre pregou educação financeira nesse sentido, não como uma fórmula única de bolo. Eu acho que isso também nos ajudou muito a criar, a fortalecer a reputação do banco como um bom advisor financeiro. E Clio, você construiu a marca do BTG Digital praticamente do zero. Quais são os elementos fundamentais que você considera que não podem faltar na construção de uma marca forte e talvez até onde você vê as empresas errando muitas vezes? Bom ponto. Nós começamos a nossa construção de marca, vamos falar primeiro talvez entre a diferença de mídia e marca e produto, né? Nós não construímos nossa marca com mídia. A mídia foi sempre uma consequência e ela nunca foi um Big Bang. A gente nunca fez grandes ondas de mídia que construíram a marca. Não tem certo ou errado nisso. A nossa estratégia foi sempre construir com consistência. Então, o que no começo nos garantiu uma construção de marca consistente foi falar sobre o que temos à medida que isso é construído. Então, a nossa plataforma foi sendo construída. Começou com investimentos, depois banking. Ao longo desse processo, a gente colocou Tesouro Direto, Home Broker. Então, a plataforma foi lá em 3, 4 anos ficando completa. E à medida que foi ficando completa, a gente foi falando mais sobre a plataforma e testando o apetite das pessoas para uso. Então, a mídia ela foi a reboque disso. A gente sempre teve uma obstinação por qualidade. Então, aqui dentro é todo dia a métrica de satisfação do cliente, é métrica de disponibilidade da plataforma, é tecnologia. Então, eu diria que boa parte do produto ele construiu um reputacional na base que tem um member get member forte, ou seja, os clientes recomendam, a gente vê um grau de recomendação muito alto, a nossa avaliação de satisfação é muito boa. Então, a construção da marca, ela se deu de construir uma boa reputação com os clientes que estão aqui. Acho que esse foi o principal ponto, replicar para o varejo a experiência que os milionários têm no BTG de atacado. À medida que isso foi acontecendo, o papel do marketing foi ler bem o business. O que a plataforma nossa tem de diferencial? E em termos de cultura e marca e aspiração, o que a marca tem como propósito? E a partir daí, a gente discutiu que era o seguinte, se eu tivesse bilhões de mídia para fazer uma campanha, mas eu não tenho muito bem o que dizer, ou eu não sei o que dizer, eu estou amplificando besteira. O que funciona bem no microcosmo, no orgânico, funciona bem no pago, e não o inverso. Então, a gente sempre teve como natureza testar bem a mensagem. E acho que a gente passou por bons testes, erros e acertos, e com a convicção construída, amplificar agora assim com mais campanhas de mídia, fazer campanhas maiores. Então, eu diria que não foi um processo pensado, parece que foi, mas foi um processo, óbvio, de muito teste. Mas a gente foi construindo um entendimento muito forte da marca. Eu acho que o fato da equipe estar aqui há muito tempo é fundamental. Então, o conselho que eu diria para quem constrói marca, você tem que viver a marca, você tem que entender a marca. Você não é o que você acha da marca, não é chegar lá, agora eu sou o head marketing, agora eu vou dizer que a marca tem que ser assim. O marketing ele tem que ser um reflexo do que é a marca, entender bem. O propósito do banco nós traduzimos numa frase no marketing, mas foi uma leitura das conversas com a turma aqui dentro. A gente não impôs algo. Então, tudo que o marketing faz é muito um reflexo do que é a organização, que tem uma cultura muito forte, isso ajuda. E a partir daí, acompanhar e testar e mensurar muito bem. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente testa o discurso, a gente acompanha se os atributos de marca têm força, qual que tem que ser fortalecido. Então, a cada momento que a gente faz uma nova estratégia, a gente entende o que é o momento para qual o discurso a ser trabalhado, que é um pedaço do todo, para que no fim eu atinja o objetivo de ter a marca fortalecida. Por fim, eu posso dizer que é difícil você comunicar tudo ao mesmo tempo. Então, uma boa comunicação de marca ou estratégia de marca ela é composta de vários atributos. Primeiro, que ela vem de dentro para fora. E segundo, que a marca se constrói não só nas campanhas ou nas comunicações. Ela se constrói, como eu falei, em produto, mas também nas diferentes comunicações que eu faço para as ofertas comerciais de marketing. Então, saber
combinar os discursos e que isso vai convergir para uma mensagem de marca é fundamental. Então, também é um aprendizado nosso de tudo que a gente faz hoje tem que convergir. A estratégia de social tem que convergir para a marca. A estratégia de performance tem que convergir para a marca. O que eu olho de PR tem que estar ligado a, pô, isso aqui está reforçando o que eu gostaria que reforçasse. Então, hoje eu diria que a estratégia de marca ela é um composto, tem que ter um bom orquestrador em branding, mas que amarre todas as frentes. E falando nessa tradução que você comentou, Clio, você é conhecido por usar método científico e dados no marketing, mas também eu sei que você valoriza muito essa intuição criativa. Como que você equilibra esses dois mundos na hora de tomar as grandes decisões? Sim, é engraçado que a turma, eu acho que talvez por esse certo brand que eu fui criando de ser um cara mais técnico, de tecnologia, eu acho que tem um lado de comunicação que eu não sou tão reconhecido por isso, mas que eu tenho e que eu fui desenvolvendo, né? E eu acredito muito na intuição. Eu acho que o dado é fundamental, mas para mim a intuição ela é o output de um algoritmo que está aqui dentro que combina muitos dados. Então, geralmente, quando eu tenho uma intuição, invariavelmente eu sei que essa intuição é fruto de algum processo que eu absorvi alguma informação para desenvolvê-la, na maioria dos casos. E que não está racionalizado ainda. Não está racionalizado. Então, eu não tenho uma forma de explicar por que eu construí essa intuição, mas geralmente ela tem uma razão de ser. Então, eu valorizo muito a intuição. Óbvio que toda vez que for necessário validar a intuição, e for possível sim, mas se na dúvida, eu tenho algum fator que está tudo muito empatado, faz diferença a intuição. Eu acho que isso é o valor do ser humano, né? Das pessoas cada vez com mais experiência. Por isso que a experiência é fundamental ser valorizada, porque a intuição ela deriva de uma experiência. Então, eu valorizo quem traz intuições para cá também. Óbvio, depois que a gente passou por todo o processo de análise, é sempre um temperinho a mais. E falando desse lado humano, puxa, de Santo André para Faria Lima, como é que tuas origens influenciam até hoje sua forma de liderar e até se conectar com diferentes públicos? Muito, muito. Eu diria que na minha vida eu combinei várias tribos, né, na minha vida. Eu tenho várias tribos, né? Eu tenho a tribo dos meus amigos de música, dos meus amigos de infância. Eu até tenho um grupo da faculdade que funciona até hoje. Até hoje eu tenho lá a turma de 20 e tantos anos atrás, que até hoje, todo dia a gente se fala no grupo. E coisas interessantes de mercado, às vezes, e tal. Então, e eu também faço questão de conectar com pessoas mais jovens. Acho que isso me ajuda muito a manter atualizado. Então, eu diria que amigos mesmo, sabe? Amigos, você considera amigos? Eu não tenho muitos. Acho que ninguém tem muitos amigos. Mas eu tenho muitas pessoas queridas, assim, que eu não necessariamente eu tenho uma relação de amizade do dia a dia, mas que eu me conecto com elas e troco. Então, eu faço questão de ter um leque social que me permita trazer muita informação e ao mesmo tempo, também filtrar isso para as minhas convicções. De origens, cara, eu acho que eu tive também... Isso pode ser um bom privilégio de eu ter lidado com muitos perfis diferentes, né? Estudei escola pública boa parte da minha vida e escolas que estavam perto inclusive de áreas mais carentes. Então, pessoas que têm história de vida difícil. Então, eu acho que isso me ajudou, quando era criança, a criar uma empatia, entender melhor. Poxa, às vezes, né? Por que determinada pessoa não conseguiu a oportunidade que eu consegui, mas tem uma razão de ser, com o mesmo potencial e tem uma razão de ser. Então, acho que isso me ajudou a entender algumas questões, até na forma de liderar e entender os papéis. Tanto que aqui a gente fala hoje, né? Acho que no BTG como um todo. Tem pessoas no meu time, eu não pergunto, acho que eu não me lembro a última vez que eu perguntei o que a pessoa estudou. Porque, no fim das contas, isso é importante, mas tem uma variável antes disso que é entender o histórico de vida e tal. E claro que eu sempre tenho um temperinho, mas isso é importante. E é histórico. Então isso que me ajudou bastante. E eu acho que por acidentes, né, essas questões que eu passei na minha adolescência e infância me levaram a ter grupos muito... Como que é o nome que eu poderia dizer? Muito diferentes de interesse. Então, eu lido com a Faria Lima, mas lido com a turma de música, e filtrar e tecnologia. Isso me ajuda, eu acho que ajuda na criatividade, de certa forma. Talvez seja o maior combustível meu de criatividade é manter contato com essas tribos diferentes. Eu sempre faço questão de conhecer outras tribos, se possível. E é muito bacana você trazer isso, porque, poxa, quase 20 anos como headhunter, algo que eu vejo e é muito claro, que a maior parte dos profissionais ficam presos em silos. Ou de tech, criação, do financeiro, e você desenvolveu essa habilidade de transitar entre mundos. Que exercícios práticos, talvez, você pode recomendar para quem está nos escutando aí para desenvolver essa versatilidade? Boa. Vamos lá. Eu me recordo que
quando eu era mais jovem, né? Eu às vezes entrava nesses mundos, e principalmente quando eu era moleque, na família mesmo, né? Eu tinha diversos aspectos na minha família, e você acaba ficando um pouco mais retraído de se posicionar ou de falar. Tem um lado ruim disso na infância, mas tem um lado bom. O que eu aprendi é que depois eu passei por uma etapa que eu tinha muita convicção. Todo mundo tem, né? Ainda mais agora, nesse momento de rede social, que você tem convicção de tudo, né? Todo mundo quer ser especialista em tudo, seja em política, seja em temas, qualquer tema. E o que eu tenho hoje, nos últimos anos eu amadureci nesse sentido, sempre tá aberto ao contraditório. Eu sempre tô aberto ao contraditório. E eu já mudei de ideia muitas vezes. Então, assim, eu já mudei de ideia em percepção política, eu tinha convicções que às vezes eu falo, pô, mas peraí, vou abrir cabeça para isso. E porque no fim das contas tudo é ideia, né? Às vezes você pode ter uma ideia muito boa de uma vertente política e muito boa de outra, e tem coisas ruins dessa e coisas ruins daquela, mas você vai ficar fechado porque uma ideia te puxa para cá. Eu sou palmeirense e vou negar que tem um jogador bom no Corinthians, tem um jogador... Você vai fechar os olhos para a realidade. Então acho que isso é fundamental não ter, não entrar em bolhas. Você pode ter, é importante você ter convicções, óbvio, mas você está aberto a revisitá-las e ouvir o contraditório. Eu acho que, para mim, é o fundamental. E se você é um profissional de criatividade e comunicação e você for cabeça fechada, cara, o que eu brinco para a turma aqui com a turma aqui você vai, quando você está aqui dentro, por exemplo, a minha cor favorita talvez seja o verde. Talvez seja o verde e o azul. Mas se amanhã o BTG virasse vermelho, eu não ia deixar de usar o vermelho. Então, o que eu brinco você tem gostos seus que você não pode transferir eles para o seu trabalho. Você tem que saber filtrar as coisas. Então, eu acho que é importante quando você entra no papel de comunicação, saber usar aquela persona, aquela skin, ter essa versatilidade de, pô, não é o meu gosto pessoal, mas é a persona da marca. E ao mesmo tempo, quando você tira esse skin, está aberto a receber outros inputs. Então, eu diria que se você tiver essa capacidade de absorver conhecimento e não ter preconceitos, é o principal aspecto para qualquer carreira, mas para marketing talvez seja o principal. E nessa dinâmica, Clio, poxa, você é um cara que gosta muito de música, você toca guitarra, canta, tá gravando álbum. O que esse processo criativo da música talvez te ensina que você traz aí pro mundo corporativo? Vários. Eu diria, por exemplo, no caso da música, né? Eu compus músicas, ele tem um álbum gravado, tá gravando outro. E, por exemplo, esse é um bom exemplo. O meu sonho, acho que todo mundo que toca música sempre teve um sonho de adolescente de fazer sucesso, né? Então, quando eu era moleque, eu queria, vou estourar, sucesso. E depois isso se transforma, mas assim eu falo, cara, eu vou me sentir realizado se eu tiver feito um material. A gente gravou o álbum, tô gravando outro. E o que pra mim foi o principal aspecto eu componho também. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui mostrar uma música minha pra turma. Cara, você exprimiu o que você sente. E você falar, subir no palco e falar... Peraí, uma coisa é cantar uma música dos Beatles. Outra coisa é cantar uma música sua. Peraí, as pessoas estão ouvindo o que eu tô escrevendo. Então, você se abrir, acho que abrir suas ideias e ter um senso de abrir o que você sente, eu acho que foi algo bem, pra mim, quase um processo de terapia em conjunto, quando ele fez. O segundo é saber trabalhar em equipe cada vez mais, porque na banda... às vezes eu trouxe uma música, N músicas, e aí alguém traz uma ideia, fala, cara, muito bom, e aquilo melhora, né? Você tem que saber, é um processo que você tem que saber usar as melhores ideias, né? Senão você sabota o seu próprio... Então, o trabalho em equipe, usar as melhores ideias é o que sempre fui aberto à crítica, eu acho que foi o grande aprendizado. E o senso de grupo, de conjunto, poxa, cara, vai dar certo. Pô, a gente adora, fechou em tudo quanto é lugar, e às vezes vai no lugar, tem algum problema de estrutura, não, mas vai dar, e aí um olha pro outro, pode dar um erro, e você olha e corrige na hora, porque você tá tocando, você não tem como parar e falar, vou conversar de novo. Então, assim, acho que tocar ao vivo, o processo de você entender pelo olhar, de você se entrosar, eu acho uma experiência incrível. Se quem tiver a oportunidade de lidar com alguma atividade fora do trabalho, às vezes, que tem a ver com em grupo, em equipe, é transformador. Para mim sempre foi, eu tenho banda há muitos anos, mas assim, agora, nos últimos 3, está sendo transformador. E por fim, lidar bem com a paciência, né? Então a gente lançou,
Pô, eu lembro que a gente lançou a música, pô, foi bem no Spotify, até 30 mil views, nada mal. Caiu numa playlist boa. Só que não virou um hit nem nada. Eu falei, turma, eu tô feliz pra caramba. Se eu for reconhecido um dia no bar em São Paulo, qual que é a sua ambição? Eu quero ter um público que gosta do meu material, que eu me sinta realizado. Eu não quero ser uma celebridade. Então acho que é ter o senso de realização. E às vezes o senso de realização às vezes se você tiver 3 pessoas ao seu redor que estão realizadas no seu trabalho, você já se realiza. Então o que é realização? Então acho que a música também me ajudou a estabelecer o que são minhas ambições de realização, ou lidar com ego, né? Porque às vezes as pessoas encaram o sucesso como algo, todo mundo vai te amar, gostar de você. Cara, às vezes você dormir sabendo que se realizou, e para mim é o que a música me trouxe. Já era um processo de construção na carreira, mas a música, ela sedimentou isso. E Clio, depois dessa análise tão profunda aqui que você fez sobre a música, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Boa. Muitas correntes filosóficas aqui no Brasil, de análises críticas e profundas, ao qual eu confesso que eu faço parte dessa corrente, afirma que Raça Negra é melhor que Beatles. Qual que é a tua opinião? Olha, hoje eu diria que tem uma boa parcela de coerência. Não, brincando, cara, é engraçado. Molejo é melhor que Beatles também, né? Uhum. Mas sabe o que é legal disso? É muito engraçado. Agora falando de música até, se me permite aí. Claro. A gente está nessa iniciativa da música brasileira, né? E o que tem de riqueza na nossa música? E o que às vezes a gente tende a não olhar, né? Então, às vezes eu sou bitomaníaco, mas assim, às vezes eu tava ouvindo esses dias algumas músicas, enfim, todo dia eu tô ouvindo um álbum brasileiro, né? E a profundidade lírica das composições, fala, cara, Beatles é legal, óbvio, rock and roll é legal, mas acho que a profundidade lírica das músicas brasileiras eu acho mais difícil você compor uma música em português do que em inglês, porque o português ele é mais tricky, né, de você se expressar e tal. O próprio Raça Negra, eu adoro. Então, assim, tem os memes que a turma brinca, mas, cara, eu acho que a música brasileira, ela poderia ser ainda melhor percebida pelo público de fora, já mas assim, eles não têm ideia do tamanho da riqueza que é, né? E para a gente fechar esse primeiro bloco, você passou anos estudando algoritmo e dados para no final trabalhar talvez o que tem de mais humano, que é sonho, medo, esperança financeira das pessoas. Sim. O que essa jornada te ensinou sobre a natureza humana que talvez os dados não conseguem capturar? Para mim, o principal, e que a gente tem muito convicto aqui no banco, é que o dinheiro ele é um meio. Ninguém está aqui para ganhar mais dinheiro somente, cliente que está aqui. Ele tá ligado a algum objetivo, de curto, médio ou longo prazo. Quero ter uma tranquilidade de vida na velhice, quero comprar minha casa dos sonhos, enfim. Então, todo o dinheirinho que está aqui tem uma emoção, tem alguém batendo o coração por aquilo do outro lado. Então, um senso de responsabilidade grande. Mas também de entender que quando você compreende que que é o nosso propósito, né? Que é apoiar o seu momento de vida e a construção da sua história, que as pessoas estão construindo histórias com o dinheiro. Óbvio que todo mundo quer ter lucro. As corporações buscam lucro, até porque a razão das corporações crescerem, se elas não têm lucro, elas encolhem. E todo mundo, né? Todos nós buscamos lucro, né? Quando você trabalha no fim do dia, você quer ter um salário que vai ser maior do que a sua despesa. Todo mundo, na física, também tem que lucrar, né? Mas que isso está ligado a um propósito muito nobre, eu acho, que a gente encara isso dessa forma. E investimentos, a gente é um banco completo, o BTG é um banco completo, mas no fim das contas ele está muito ligado a apoiar as pessoas a crescerem, seja com investimento, com crédito, o que quer que seja. Então eu acho que isso nos ajudou a moldar bem a nossa filosofia. E eu acho que para mim é o principal, é o que eu tento trazer, principalmente na comunicação. Quando a gente fala de criar conexão emocional com as pessoas, elas entenderem que aqui tem, óbvio, todo o aspecto técnico do investimento, tem tudo isso, mas que a gente, de fato, tem uma preocupação em entender cada vez melhor o que as pessoas buscam fazer com o que elas investem, com o dinheiro delas, e a gente ser empático a isso e ajudar. Acho que esse é o principal propósito nosso. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual Legal. que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu faço algumas, sempre. A principal que eu faço é qual o maior erro que a pessoa cometeu, como ela lidou.
Eu pergunto sempre qual é a maior fragilidade que ela tem e a maior fortaleza. Essas são as 3 perguntas que eu faço sempre. E tem uma muito específica do banco, que eu sempre digo para as pessoas que eu sempre falo, eu vou te dar aqui 5, 6 motivos para você não vir. E aí eu falo das coisas que eu considero mais duras e exigentes da cultura do banco, que é o que faz a cultura do banco ser forte, mas para testar a convicção das pessoas de onde elas estão vindo. Você está disposto a ficar aqui por muito tempo para crescer? Que você não vai crescer em 6 meses. Você está disposto a trabalhar muito? Você está disposto a estar aqui ouvindo as pessoas? O banco tem uma cultura muito presencial. Sei que isso tem uma polêmica no mercado, presencial ou não, mas é a cultura do banco. Eu falo, turma, é o que o banco é o banco que cresce. As pessoas gostam do olho no olho aqui dentro, de se conversar, de passar no corredor. Então, assim, ele fala, você está disposto a estar no olho aqui dentro? E o que eu falo novamente não tem certo ou errado. Tem momento de vida. Então eu falo, não é que eu estou fazendo isso aqui, você tem que se sentir constrangido e discordar. Talvez no seu momento de vida não é estar aqui. O Salute fala que é o projeto de vida, tá no BTG. E de fato é um projeto de vida. Você está disposto a construir um projeto de vida? E quando eu vim para cá, eu fiquei muito pensativo, porque eu não conhecia o mercado financeiro da Faria Lima. E eu lembro que eu fui pegar alguns aconselhamentos, e uma das pessoas que conhecia o banco falou, o banco, você vai casar com o banco. Por um bom tempo, no sentido de que você vai ter uma relação longa. Você está disposto a isso? Eu falei, tô. Mas eu vim sabendo. Então, são as perguntas que eu sempre faço. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, primeiro quem não está comprado, é óbvio. Quem não está disposto a mudar de ideia. Cara. Assim, cabeça dura. Cara, não pode ser cabeça dura. E não é nem por mim, é pelo marketing, por tudo, é muito difícil. Confiança para mim é fundamental, é uma construção de confiança, cara. E confiança que eu digo eu falo para as pessoas, né, que eu gosto sinceramente de ouvir o que as pessoas têm a dizer, mesmo que não me agrade. Então, puxa saco, né? Assim, a pessoa que fala, tá tudo bem, tá, né? Cara, eu falo, cara, eu não vou confiar se você só me agrada. Eu quero que você dê real, eu quero que você diga o que está acontecendo, porque o que acontece muito com as lideranças, né? Diz que o líder é um pouco solitário, né? E quanto mais você vai ficando... Você tem que tomar cuidado para não ser um líder solitário que não vê o que acontece. E muitas vezes as pessoas tentam agradar o líder e não dão visibilidade. Isso para mim é o maior risco. É você não ter visibilidade do que está acontecendo. Então eu sou muito cuidadoso com isso. Eu quero saber o que está acontecendo, se deu erro, qual erro foi. Então... Quem quer só agradar e não conta o que está acontecendo também não vai estabelecer uma relação de confiança. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no ambiente de trabalho? Eu diria que eu sou um cara um pouquinho ansioso. Então, no sentido de às vezes eu trago as coisas, não vamos fazer e pode ser que nem sempre seja tão estruturado. Posso melhorar nisso. Eu diria também que não sei se é um motivo, talvez seja, mas eu questiono muito a convicção das pessoas. Às vezes estou muito disposto a ter certeza. Mas, cara, eu tenho que ter muita convicção de coisas maiores. Então, quando são projetos maiores, eu estou disposto a mudar de ideia algumas vezes até ter convicção. E talvez isso deixe as pessoas um pouquinho, às vezes, puxa, mas cara, eu sei que eu posso melhorar nisso, mas acho que talvez são os grandes pontos meus, essa necessidade de aprofundar. É um pouco de um lado meu e um pouco dessa ansiedade também de ir. Mas eu estou trabalhando esses pontos. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Qual que é a maior realização que você vê trabalhando com pessoas com carreiras? Qual que é a maior realização, duas perguntas, pode ser? Qual que é o seu maior propósito e qual que é a sua maior realização até aqui? Eu acredito que convergem a essas duas perguntas para uma resposta. Eu acredito que muitas vezes a gente não percebe o quanto que um pequeno grau de gentileza que você tem em determinado momento da vida das pessoas, que para você foi mais um momento que passou
e para aquela pessoa vai ficar marcado. É claro que é muito fácil eu vir aqui falar de uma contratação que eu fiz e agora a pessoa começou como analista, está como diretor, um gerente que virou CEO, e tem muitos casos como esse que eu tive a oportunidade de participar, mas o que muitas vezes é numa sala de entrevista a pessoa que acabou de ser demitida e está fragilizada, a pessoa que está em dúvida numa transição de carreira, a pessoa que está com aquela síndrome do impostor batendo forte. Muitas vezes é uma frase que você coloca, um ponto de vista que talvez numa entrevista algumas pessoas talvez até achem que não caberia. Pô, Baza, você está se metendo onde não foi chamado, mas dada a experiência, muitas vezes você deixa essa mensagem e depois de 10, 12, 15 anos uma pessoa te encontra na rua e fala, puta, cara, você não faz ideia daquela mensagem. Então, eu acho que muitas vezes a gente esquece o quanto que a nossa gentileza no dia a dia impacta de tal maneira que muitas pessoas lembram até hoje. E eu acho que isso está diretamente ligado em você trabalhar com pessoas. É fácil você trabalhar com recrutamento e esquecer que você lida com pessoas, porque o número de entrevistas é tão grande, o número de pessoas que você fala é tão grande, daqui a pouco você começa a achar tudo transacional. Ah não, boneco A para a empresa B, e você esquece que tem uma vida atrás de cada candidato, cada entrevista que você faz, a pessoa deve contar no mínimo para 5 ou 6 pessoas que ela está indo lá. Então quando você não dá a devida atenção, para mim acho que isso é um erro crasso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito legal. Legal. E chegamos agora no momento da Ana Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou muito criativo ou curioso. E qual foi a situação mais engraçada, o maior perrengue que você já passou no mundo corporativo? Olha, não sei se é engraçado, mas foi que transformou também, novamente, do BTG. Foi quando eu vim pro BTG. Foi o processo de vinda. Porque eu estava na B-Motors e enfim, estava bem lá, estava bem nos projetos, estava com um bom objetivo de carreira. E aí foi quando o Flora me abordou para o projeto do digital no começo. E eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje de entender o que seriam possibilidades aqui. E eu demorei muito a tomar a decisão. Eu falava, não, acho que, pô, Flora, não tô convicto. Eu disse não, mas algumas vezes. Ele fala até hoje, você faz essa brincadeira. Ainda bem que ele não desiste, né? Ele, pô, cara, mas esse cara, você vai marcar bobeira, vai dar merda. Aí tem uma vez que ele virou para mim e falou, cara... E eu tinha uma questão na época, eu tinha comprado um apartamento. E talvez o apartamento que me levou também, porque eu falei, cara, é um risco também. Se eu assumir o risco de comprar um apartamento, vamos assumir o risco de fazer, vamos assumir o risco. Mas eu tava um pouco no receio. E aí ele virou para mim e falou, ó, diz aí, você tá com uma questão financeira? Me conta o seu fluxo de caixa, conta que eu, banco de investimento, eu vou te ajudar. Aí ele virou e entendeu tudo. E foi até engraçado, ele me deu assessoria financeira. E no fim, ele falou, olha, conhece aquela parábola de Deus? Tava lá a pessoa se afogando, aí passa um barco. Não, vem pra cá. Ele, não, Deus vai me ajudar. Aí o barco vai embora. Aí depois passa o helicóptero. Não, logo acorda. Não, Deus vai me ajudar. Aí, enfim, o cara se afoga, morre, chega no céu. Fala, poxa Deus, fiquei te esperando e você não veio. Então, eu mandei o helicóptero, mandei um barco, você não veio. Então, ele sempre conta essa história e que, de fato, né, tem coisas que você tem que entender a oportunidade. E acho que foi um perrengue porque eu me coloquei numa situação que eu nunca tinha colocado antes de indecisão, de relutância em alguma coisa, e que também me forçou a tomar decisões importantes. Então foi um perrengue interessante que se encerrou bem e foi um aprendizado meu sobre tomada de decisão também. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Olha, eu diria que são geralmente situações para construir algo novo, ou situações para encontrar soluções. Então eu gosto, por exemplo, o que me energiza é estar aqui com a turma. Obviamente que a gente não vai sempre torcer para ter algo errado ou nada assim, mas toda vez que tem um desafio diferente ou algo assim, para buscar caminhos, eu adoro isso. Eu adoro buscar caminhos, eu adoro envolver as pessoas. Toda vez que tem um grupo de trabalho para trocar algo, claro, é o que me empolga. O dia a dia, obviamente, nem tudo é isso, né? Sabe que o dia a dia as pessoas pensam que tudo no marketing é criatividade. Não, tem muito processo, tem muita coisa que é necessária fazer mais monótona, que é da vida. Mas onde eu gosto muito, que eu me sinto energizado, é quando tem um desafio, seja para criar algo novo ou para solucionar algo. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Que é um pouco do que eu falei agora há pouco, nem tudo é divertido e você não vai fazer a realização, eu vou fazer o que eu amo. O que você, na verdade, a boa parte das carreiras elas não existiam quando a gente nasceu, né? E vão surgir outras. Então
A carreira, na verdade, ela é uma forma de combinar habilidades, mas você não tem que estar preso a, não, eu vou ser músico, eu vou ser... você vai se realizar sabendo superar, sabendo colocar a sua essência para trabalhar. Então, para mim, acho que a maior verdade é que não existe fazer 100% do que você gosta. Existe você também fazer uma parte do trabalho que não é agradável para chegar na sua realização. A realização é você conseguir se sentir que você está fazendo a diferença em algo. Né? Eu adorei. Você sabe que eu estou escrevendo o meu novo livro e um dos pontos que eu bato muito forte é que um dos maiores riscos de carreira é você fazer só o que você ama. Na Sim. verdade, você tem que amar o que você faz. Sim. É se apaixonar muitas vezes pela parte chata do seu trabalho. Sim. E isso é um elemento fundamental. Sim. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu estou muito focado, eu voltei a ler bastante sobre aspectos técnicos de marketing, de habilidades dentro do marketing, então eu voltei para a literatura, o que tá bem interessante para mim. E eu estou também trabalhando bastante minha saúde, tanto emocional, eu sempre trabalhei, mas estou trabalhando ainda mais, e física. Então, o que eu estava falando aquele dia, né, sobre a importância de você se cuidar. E no geral, né, a gente tem uma onda que está vindo aí de se preocupar com a longevidade e tudo mais. E muito mais para você ter qualidade de vida, né? E qualidade de vida não significa só você... as pessoas confundem às vezes qualidade de vida, eu vou trabalhar pouco, né? Qualidade de vida é você ser produtivo com saúde, né? Você se cuidar e estar com a cabeça boa. E isso vem fazendo a diferença para mim. Foi um primeiro semestre muito importante para mim nisso. Então, estou aprendendo bastante sobre o corpo humano mesmo. De ler, de entender o que faz diferença. Nada muito... Não é um hype, não, de fato. É um autoconhecimento que eu estou buscando. É muito bacana. No nosso almoço a gente está falando do Outlive, né? Que é o livro que eu recomendo para todo mundo. Acabei de terminar de ler. Maravilhoso. E me diga algumas fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Estou lendo bastante. No tempo livre, eu confesso, agora eu tô ouvindo muita música em razão, sempre ouvi em razão do Prêmio da Música, então sempre são conteúdos que possam convergir com o que a gente está fazendo no momento no banco, então sempre estou ligado nisso. Essa minha conexão com história eu mantenho, eu adoro, e agora tem a oportunidade, tem muito podcast bom de história, e eu ouço bastante, e é engraçado como as coisas se repetem, né, no mundo. Então eu gosto muito de ler, de ouvir, de escutar ou de ler capítulos históricos relevantes, entender como as coisas se conectam. Isso me ajuda muito a entender psique humana, estudar as sociedades, eu gosto bastante. E notícias, sempre estou antenado em notícias também, enfim. Redes sociais eu estou cada vez mais filtrando, obviamente que o meu trabalho está ligado a isso, mas eu também filtro, uso, por exemplo, a turma ainda fica chocada, mas eu falo, o Facebook acabou, não acabou. Eu uso muito o Facebook nos fóruns. Eu estou em muito fórum de conhecimento vertical, assim. Então eu gosto bastante ainda desse universo de fóruns. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas. Vamos ver se você já conversou com elas. Você já conversou com o Salute? O Salute ainda não. Preciso marcar com ele. Deixa eu ver como está a agenda dele. Dentro do banco, fora você já conversou, né? Uma pessoa legal, vou sugerir, o Eduardo Besser, Head de RH do banco, Head de Pessoas do banco. Um cara legal para você conversar. E o Christian Fleming, que é o Head de Tecnologia do banco. Esse cara tem uma história fenomenal, trabalhou em várias frentes do banco, lida o time de tecnologia do banco é absurdamente excelente. E o Fleming é um cara muito legal para você conversar. Muito bom, ótimas indicações. E uma pergunta agora que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é você se sentir realizado e sentir que faz a diferença para alguém. Adorei. E para a gente fechar aqui, Clio, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Eu tenho o meu Instagram, que na verdade eu posto o que está acontecendo, não é nada sobre especificamente marketing, é o que está acontecendo. Meu LinkedIn também, são os 2 lugares que eu atuo mais. Confesso que posso fazer mais ainda lá, mas dá para saber o que está acontecendo por ali. E que projetos que vêm pela frente? Aqui no banco, na pessoa física ou no banco? Os 2. No banco, na verdade se confundem também. Mas no banco a gente está muito animado com esse caminho novo. A gente está buscando romper essa bolha do serviço financeiro e criar essas conexões emocionais. Então tem muita coisa boa acontecendo nos territórios. Então tem agora a música brasileira, que é um dos territórios que a gente está posicionado, ciclismo. A gente está muito, muito focado também em experiências únicas em viagens. Tem o Terminal BTG, que é um case aqui da turma de Private Equity,
do banco e que a gente está apoiando na comunicação. Então eu diria que a entrega do marketing principal está muito ligada a apoiar, a suportar, a posicionar o banco em novos territórios de marca e também nas experiências, na entrega de uma experiência cada vez mais personalizada. Então, cada vez mais, né, quem não tem o app do BTG fazendo merchan aqui, vocês vão ver que é uma experiência única de recomendação, de serviço, de te ajudar a tomar a melhor decisão financeira. Então, eu diria que o nosso principal objetivo é tanto posicionamento de marca como entregar cada vez mais uma solução personalizada. E na física eu acho que tem muito a ver com o que eu falei. Eu quero estar aqui por muito tempo, eu brinco que eu não fiz metade do que fiz aqui no banco. E também na vida pessoal, como um todo, está preparado, né? Então, que se cuide da cabeça, estude, sejam curiosos. Para mim, eu quero cada vez mais explorar novos territórios de conhecimento. É o que me faz me manter vivo, né? Sensacional, muito obrigado mesmo, André Kriossoff, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Aqui eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Obrigado mais uma vez por abrir tua agenda. E aliás, quem nos escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, grupo de WhatsApp, tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Valeu, turma. Valeu.